O Conselho Monetário Nacional aprovou uma linha emergencial de crédito rural de custeio a produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que tiveram perdas por conta da seca e estiagem. Os beneficiários vão ser produtores enquadrados no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou no PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Para acessar a linha de crédito, os produtores devem ter formalizado comunicação de perdas no âmbito do PROAGRO, Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, ou ter acionado o seguro agrícola no período de 1º de setembro até 21 de dezembro deste ano. Os limites de crédito vão ser de R$ 50 mil para empréstimos vinculados ao PRONAF, com juros de até 4% ao ano, e R$ 300 mil para quem for vinculado ao PRONAMP, com taxa de juros de 5% ao ano. O crédito pode ser contratado até 15 de fevereiro de 2021. A resolução que institui a linha de crédito para o replantio deixa claro que o zoneamento agrícola de risco climático deve ser levado em consideração para a concessão de financiamentos de novas lavouras. Entidades do setor do Rio Grande do Sul e Santa Catarina avaliaram o anúncio das medidas de socorro aos produtores. Acompanhe. A FETAG vê como positiva o anúncio do Conselho Monetário Nacional, que traz mudanças no comunicado e nas perícias do PROAGRO. Isso vai trazer agilidade para os agentes financeiros, vai facilitar a vida do técnico que vai fazer o levantamento da perícia e também vai diminuir as perdas do produtor, porque vai agilizar a liberação da lavoura. Portanto, uma atitude boa e favorável para o setor. Por outro lado, nós vimos o crédito emergencial que foi anunciado, que esse é um anúncio para dizer que está fazendo alguma coisa, mas que na prática a FETAG já viu esse filme e isso não vai rodar. Por que que não vai rodar? Criaram um crédito emergencial, que é um custeio, um novo custeio, que era o que nós pedimos, mas que ele veio tarde, porque ele veio atrelado ao zoneamento agrícola, e no Rio Grande do Sul, a única cultura que você pode plantar ainda que tem zoneamento agrícola aberto é o milho, e que vai até o dia 10 de janeiro, a maioria dos municípios fecha o zoneamento agrícola. E por outro lado, diz que não pode, que essa operação não vai ser coberta pelo PROAGRO. Bom, a quem interessa fazer um financiamento e não ter a cobertura para o PROAGRO? Isso é jogar o produtor num novo financiamento em que ele vai ficar jogado à mercê do tempo. Então, na nossa visão, mais uma vez, o governo, como fez no começo do ano com a seca lá de janeiro, fevereiro, criou-se um crédito emergencial e que não vai rodar na prática. Por que isto? O governo tem que olhar e criar o mecanismo que funcione, não desta forma que não vai estar rodando. Infelizmente, é um anúncio só para encher os olhos de quem escuta, mas que na prática não vai chegar lá onde precisa, que é no produtor. A FAESC recebeu com muito bons olhos a resolução do Conselho Monetário Nacional que libera recursos sobre as perdas ocasionadas pela estiagem em Santa Catarina. Nós tivemos nas regiões oeste, meio oeste, extremo oeste, principalmente, perdas muito acentuadas, principalmente na lavoura de milho, onde de 80% a 100% do milho destinado à silagem foi perdido, e lavouras comerciais, que ainda houve tempo de recuperá-las com um novo plantio agora no mês de dezembro. E muitos produtores, eu tenho certeza, que tomarão esses recursos até para se prepararem melhor com infraestrutura dentro da propriedade, principalmente aqueles que tiveram falta de água para os seus criatórios de aves e suínos. Vejo que o governo agiu rapidamente, dando essa condição para que os produtores pudessem, então, fazer frente a esse momento difícil que atravessaram. E quem comenta este assunto com a gente é o nosso comentarista, Benedito Rosa. Boa tarde, Benedito. Qual a sua análise sobre as linhas anunciadas, pelo CMN? Elas devem ajudar os produtores de alguma maneira? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado de Companhia, nesse 24 de dezembro, quando a cristandade comemora o nascimento de Cristo. Estas medidas são úteis, sem dúvida, vêm na boa direção, mas vieram com restrições. Primeiro, a decisão já deveria ter sido tomada antes. O prazo para o replantio ficou muito apertado para algumas culturas.
O item abastecimento de água, etc., esse não sofre esse problema do prazo, que no caso das lavouras tem que se enquadrar o zoneamento agrícola e o prazo já está praticamente vencido, 2 semanas apenas em janeiro. Eu acho que o governo deveria ter um mecanismo mais ágil para tomar decisões como esse. Não é necessário subir ao Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, pelo secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central, os 3. Decisões como esse nível deveriam ter sido tomadas mais rápido por um nível hierárquico inferior. E com relação aos limites de taxa de juros, 4% para o Pronaf, 5% para o Pronamp, não melhora praticamente nada em relação ao que o Plano Safra já previa. Eu acho que situações como essas, emergenciais, o Brasil deveria fazer algo semelhante ao que fizeram os Estados Unidos. Nessa semana, o governo anunciou 16 bilhões de dólares para ajudar os produtores a diminuir as perdas dos produtores com a pandemia. Ora, um caso como esse no sul do Brasil, de emergência, e outros também no Nordeste, deveriam receber transferência financeira direta na conta, e não uma operação burocratizada de crédito rural, que, por sinal, exclui os inadimplentes. Então, aqueles que estão dentro do PROAGRO, aqueles que já estão no PRONAF e no PRONAMP, têm uma oportunidade de continuar, embora as condições não sejam muito boas, as medidas, pelo menos, vêm em boa direção. Benedito, um ano inteiro marcado pela irregularidade, né? Até com a estiagem, depois a gente até teve chuva muito forte no meio oeste de Santa Catarina, com 200 milímetros em 24 horas. É muito difícil, muita adversidade. Eu quero te desejar um Feliz Natal e obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado a todos e Feliz Natal. Quem também analisa este tema conosco é o Miguel Daúde. Daúde, seja bem-vindo. O tão aguardado socorro aos produtores afetados pela estiagem foi anunciado. Mas a minha pergunta é, será que vai ser suficiente, Daúde? Oi, Priscila. Não vai ser, mas eu primeiro queria cumprimentá-la, né? É um prazer estar aqui com você no programa Mercado e Companhia. Minha grande amiga Priscila Paiva. Bom, Priscila, o que eu acho, meus amigos produtores? Vocês me conhecem, eu não entendo bem essa posição do governo. Eu acho que tem que ajudar, sim. Ajudou, é a história daquele filho que fica pedindo um brinquedo, aí você não dá, quando você dá, já perdeu a graça. Foi o que aconteceu com esse socorro. Esse socorro, por outro lado, também, a taxa de juros é praticamente o dobro da taxa Selic. Ela toma o poder de endividamento do produtor rural, ela endivida mais o produtor rural em cima de uma atividade que ele não teve ganho absolutamente nenhum, Priscila, nenhum. Tem coisas positivas? Tem, mas isso eu ouvi, acho que o produtor disse que é para encher os olhos. Eu diria que não é para encher os olhos, é para encher o saco mesmo do produtor rural essa decisão. Porque nós não temos mecanismo, né? O Benedito falou, os Estados Unidos deram 16 bilhões para os produtores lá, porque tem uma outra visão da agropecuária, quer dizer, essa atividade lá é vista como segurança nacional, aqui é vista como risco, Priscila, nós vamos pagar de juros esse ano em torno de 400 bilhões. Nós vamos pagar, em média, 1 bilhão e pouco de juros por dia. Priscila, 3 horas de juros que o Brasil paga daria para socorrer esses produtores. Então, você começa a entender a proporção de atenção que o produtor rural tem. Aí, quando vem a pandemia, o produtor está no campo, está trabalhando, está produzindo alimento, está fazendo... Mas quem que vai pagar essa conta? É ele que vai pagar. Muitos deles não sobrevivem. Então, nós precisamos parar, Priscila. Às vezes eu me olho no espelho, quero me estapear porque eu fico com raiva de mim. Fala, pô, cara, você só reclama. Mas não tem outro jeito, não dá. Nós somos hipócritas em achar que essas medidas são boas para o produtor rural. Quer dizer, o produtor rural ele é a única atividade do Brasil que tem risco.
porque as outras não têm risco. A indústria automobilística tem garantia. Outras atividades têm garantia. Eu vi agora na pandemia o Cinturão Verde aqui em São Paulo. Priscila, foi um desastre para esses produtores. Quantos produtores perderam para poder dar comida para a mesa do brasileiro? E qual é a consideração que esses produtores têm? Ah, não, espera aí que eu vou dar um jeito, e bota lá. Então você vai pagar juros, você vai se endividando, chega uma hora que você não consegue pagar mais nada. Então, nós precisamos ter seriedade. Se nós desejarmos este país com foco na agropecuária, que é o setor que vai tirar o Brasil do buraco, não tenha dúvida. Nós precisamos deixar de ser hipócritas e ficar inventando, né, socorro na hora que já passou do tempo e socorro que o produtor tem que pagar, tá certo? Porque o governo está simplesmente facilitando. Agora, você quer ver o que vai acontecer? O produtor vai lá no banco, o gerente, não sei, não recebi a norma, não sei, precisa ter o laudo, não sei, precisa ter isso, peraí que você tem uma dependência aqui que você precisa resolver. Né? É isso que vai acontecer. Então, Priscila, infelizmente, tudo bem, eu acho que é uma decisão que foi tomada, mas na essência e nós precisamos ter estratégias mais coerentes com a retribuição que o produtor rural dá a esse imenso país. Daúde, agradeço a sua participação aqui conosco no Mercado e Companhia, também a recepção calorosa. Você sabe bem que sempre que a gente começa algo novo, cercado aí de bons amigos, fica mais fácil, né, Daúde? Um grande abraço, Feliz Natal, viu? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.